O ser humano é um animal político. Olha, com certeza essa frase de Aristóteles já passou pelos ouvidos de muita gente. É uma das mais famosas da filosofia. Mas o que ela realmente significa? Hoje a gente vai mergulhar a fundo no sentido original dela, que, olha, é muito mais profundo do que se imagina. Tá, vamos começar com um sentimento que é super comum hoje em dia, né? Muita gente fala, eu não gosto de política. Essa palavra logo traz à mente discussões, partidos, eleições, algo que parece distante e, para ser sincero, muitas vezes bem frustrante. Agora, e se a política, para a pessoa que inventou essa frase, significasse algo totalmente diferente? E se não tivesse nada a ver com partidos ou urnas, mas sim com a própria essência daquilo que nos faz humanos? Para a gente explorar isso, vamos começar olhando para além do que a gente entende hoje. A nossa primeira parte, para além de partidos e urnas. Ok, vamos direto ao ponto. Para Aristóteles, ser político não tinha absolutamente nenhuma relação com partidos políticos. O termo grego politokos se referia ao papel e às responsabilidades de um indivíduo como um membro consciente da cidade-estado, a famosa polis. E essa ideia de pertencer a uma polis leva a gente direto para a nossa segunda parte, a cidade natural. Afinal de contas, como é que a comunidade surge? A peça central de tudo isso é a polis. E, olha, ela é muito mais do que só uma cidade. Para os gregos, era uma associação formada com um propósito muito claro: viver uma vida boa, buscar o bem-estar e a felicidade, e não apenas, sobreviver. E Aristóteles via isso como um processo bem natural. Tudo começa com a família, que é a unidade básica, várias famílias se juntam e formam uma aldeia. E quando várias aldeias se unem e se tornam autossuficientes, voilá, surge a polis. É uma progressão orgânica, uma coisa que acontece naturalmente. E o quão fundamental isso é? Bom, o Aristóteles foi bem direto ao ponto. Ele disse: aquele que é incapaz de viver em sociedade deve ser ou uma fera ou um deus. Para ele, viver em comunidade não é uma escolha, é o que nos define como seres humanos. Mas o que é que nos permite viver em comunidade de uma forma tão única? Isso nos leva para a parte que é talvez a mais fascinante de todas: o poder do Logos. O que é que nos diferencia de verdade? Pensa só numa coisa: as abelhas vivem em comunidades, as formigas também. O que então torna a gente tão diferente? Por que somos considerados mais sociais que todos os outros animais que vivem em grupo? A resposta de Aristóteles para isso está numa única palavra: logos. E o que é o logos? É a capacidade que é só nossa, dos humanos, da fala articulada e do raciocínio. Não é só fazer barulho, não. É a habilidade de comunicar ideias complexas. E é aqui que está a grande virada. A voz de um animal serve para sinalizar prazer e dor. É algo imediato. Já o logos humano, por outro lado, permite que a gente discuta o que é justo e o que é injusto, o que é bom e o que é mal. A gente conversa sobre conceitos morais, sobre ideias abstratas. E esse é o ponto crucial de tudo. É exatamente essa comunicação sobre justiça e virtude que, segundo Aristóteles, cria a base da família e do Estado. A nossa capacidade de debater sobre moralidade é o que nos une e forma a sociedade. Então, se o Logos é a ferramenta que nos une, qual é o propósito de nos unirmos afinal? Isso nos leva ao porquê de tudo isso, o propósito de um animal político. Para a gente entender bem isso, a gente precisa de um conceito-chave do Aristóteles, a teleologia. É basicamente a ideia filosófica de que tudo na natureza tem um propósito, um objetivo final. Uma analogia bem simples para ajudar: o propósito de uma semente é se tornar uma árvore. Para Aristóteles, o propósito de um ser humano é florescer, alcançar a felicidade plena, um estado que ele chamava de eudaimonia. Certo. Então, a pergunta que não quer calar é: como é que uma pessoa alcança esse propósito? Como se chega nesse tal florescimento? E aqui que tudo se conecta. A gente alcança nosso propósito usando logos com as outras pessoas, exercitando a virtude e, o mais importante, participando da vida da polis. Para Aristóteles, realizar nossa natureza humana é um ato comunitário, é um ato político. Isso aqui ilustra perfeitamente a ideia central. Ser humano é ser um animal político por natureza e por essência. Não é uma coisa que a gente faz de vez em quando. É o que a gente é. Está no nosso projeto fundamental. E entender que ser político é a nossa essência nos força a olhar para o presente, o que nos traz a nossa última reflexão.
Qual é a nossa polis? Essa ideia do Aristóteles, ela nos desafia a pensar a nossa comunidade de um jeito que vai muito além de só votar ou de ter uma filiação partidária. Desafia a gente a ver a nossa participação na vida em comum como algo essencial. Então, a reflexão que fica é: se ser político é a nossa natureza essencial, como é que a gente está cumprindo isso nas nossas comunidades hoje em dia? E uma pergunta ainda maior: será que todas as pessoas são verdadeiramente respeitadas como seres políticos, como seres capazes de participar das decisões que moldam a vida que compartilhamos? E para a gente fechar, a pergunta final se torna bem pessoal. Qual é a polis de cada um? Onde é que se exerce essa natureza, se debate o que é justo e o que é injusto e se contribui para uma vida boa em comunidade? A resposta para isso talvez seja a chave para entender o que realmente significa ser humano.